presidente Michel Temer assinou hoje o decreto de intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. O decreto chegou à Câmara dos Deputados agora à tarde. O interventor será o general do Exército Walter Souza Braga Neto, do Comando Militar do Leste. Ele assume até o dia 31 de dezembro de 2018 a responsabilidade do comando da Secretaria de Segurança, Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e do Sistema Carcerário no estado do Rio de Janeiro. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo o advogado Emerson Mazzulo aqui no Jornal Justiça. Doutor Emerson, obrigado por estar com a gente. Obrigado, Eli. Para não haver nenhum tipo de equívoco, não se trata de intervenção militar. Jamais, até porque a intervenção militar presumiria a expressão em si que fosse uma decisão tomada por um ente militar. E não é o caso, é um ato declarado por um ente civil, no caso o presidente da República, amparado pela Constituição Federal. Então, não é uma intervenção militar na acepção equivocada do termo, né? Por sinal, a primeira intervenção após a Constituição de 1988. Sim, qual a diferença dessa intervenção para a garantia de lei da ordem que foi utilizada há um ano atrás no Espírito Santo? Bom, a questão está entre os artigos 60 para a questão da intervenção e 142 para a questão da garantia da lei da ordem, né? A intervenção, ela é mais furtiva. Através de decreto, o presidente, então, estabelece a amplitude, a forma, como isso vai se dar, o prazo, e o interventor, ele se reporta diretamente ao presidente da República, certo? Já quando a gente fala de garantia da lei e da ordem, a gente tem mais uma visão de parceria, onde o presidente da República, por intermédio do ministro da Defesa, organiza e apoia atividades de segurança pública nas áreas necessárias, ou seja, no Estado que solicita isso. Então, quando a gente fala de garantia de lei e de ordem, a gente fala mais uma parceria entre o Poder Público Federal e o Estado que demanda essa necessidade. Quando a gente fala de intervenção, a gente está falando de algo mais furtivo, a gente está falando de um controle onde o interventor se reporta diretamente ao presidente da República, enquanto na garantia da lei e da ordem, quem coordena essas atividades é o ministro da Defesa. Entendi. O general que vai assumir a Secretaria de Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro, ele precisa se reportar ao governador? Não, ele se reporta diretamente ao presidente da República. Nessa situação, deixa de existir, inclusive, a segurança do secretário de Segurança Pública do estado do Rio? Não, ele se relaciona com essas atividades. O secretário de Segurança Pública, inclusive, colocou o cargo à disposição, mas não há nenhuma notícia de exoneração do cargo. Eu acredito que ele continuará se relacionando com o interventor, todas as autoridades de segurança continuam se relacionando com o interventor, entretanto, as decisões que ele toma se baseiam num planejamento estratégico que é estabelecido entre ele, interventor, as Forças Armadas em si que ele coordena e o presidente da República. As autoridades locais, elas são participadas disso e elas interagem nesse diálogo necessário, né? E com a chegada das Forças Armadas, o Exército passa a ter poder de polícia? Sim, passa. A Câmara dos Deputados e o Senado precisam aprovar esse decreto. Precisam. Tem, inclusive, um prazo estabelecido para isso. É necessário que haja a aprovação desse decreto por uma garantia de legitimidade e pelo próprio rito que a Constituição estabelece. E dentro desse contexto eu faço até uma ressalva, porque conforme o texto constitucional, em havendo intervenção federal, independente de qual estado ou em quantos estados ela aconteça, não se pode emendar a Constituição. E dentro desse contexto, sobe no telhado a reforma da Previdência, porque para se discutir reforma previdenciária, por exemplo, seria necessário revogar essa intervenção federal para que se pudesse, então, votar um texto como o da Previdência que implica emendas no texto constitucional. Mas não existiria limite, ela poderia ser revogada, se fazer qualquer tipo de votação, emenda à Constituição e voltar com um novo decreto. Cria-se uma situação jurídica esdrúxula, né? Ou bis esdrúxula, porque você revoga para votar uma outra decisão e emendar a Constituição para depois decretar novamente. Então, fica aquela discussão de fazer antes ou depois e ter que suspender para depois fazer, e isso mexe um pouco com essa coisa que é o presidencialismo de coalizão, ou seja, as forças que compõem o Congresso Nacional e o Poder Legislativo, elas ficam oriçadas e isso pode ser massa de manobra tanto para quem quer apoiar a reforma ou quanto para quem quer ir contra a reforma. Ela pode, inclusive, voltar com forma de garantia da lei da ordem, talvez, se sentir que não existe a necessidade de algum tanto impacto. Sim, não é? uma vez o presidente da República entendendo
que não há mais aquele estado grave de violação de direitos, de ameaça à ordem pública, aos direitos humanos, etc., que são as condições que estabelecem o estado de intervenção, revogando-se o estado de intervenção para a votação da reforma previdenciária, por exemplo, da reforma da Previdência. Posteriormente a essa eventual votação da reforma da Previdência, o presidente da República, como bem entender, pode, ao invés de decretar a intervenção federal novamente, estabelecer uma garantia da lei e da ordem, como já aconteceu em Copa do Mundo, Copa das Confederações, eventos da ONU, Rio+20, como aconteceu em Espírito Santo, Rio de Janeiro. Né? Estamos ganhando Copa do Mundo, mas Sim. Uma preocupação maior no momento desse seria com as eleições. Interfere em alguma coisa? Não interfere nas eleições, é apenas uma questão voltada para a segurança pública. Pelo contrário, eu acredito que, apesar de ser uma medida extrema e que não é uma medida desejável, mas ela reforça o Estado democrático de direito e dá mais tranquilidade ao processo eleitoral, penso eu. Doutor Emerson, muito obrigado pelas suas explicações aqui no Jornal da Justiça. Eu agradeço.